As cores do som, os tons das cores, nomes em letras talhadas que dançam no céu. No movimento das artes, dons em puro alinhamento, teatro e vida de quem cria. Cores e nomes, viva a arte popular. No ritmo da vida, do coração, da percussão, entre nomes, cores e tambores, assim é a batida de Marcos Suzano. Eu conversei com Lanlan há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, aí eu perguntei para ela se alguém já nasce querendo tocar percussão, né? Porque a mãe e o pai sempre sonham com piano ou com violão. Como é que foi que a percussão apareceu para você? E se foi sempre a sua primeira opção? Não, apareceu em Copacabana, né? Eu acho que tem uma coisa assim que apareceu primeiro no elevador, né? Que a gente encostava, pegava o elevador, do 6º andar, morava no 6º andar. Aí meu irmão, às vezes, e meus amigos, a gente encostava e começava a se batucar no elevador. Ia ver no carro, né? Mas, assim, a minha referência em casa, minha avó era pianista e tudo mais, mas eu nunca tive, assim, a coisa, vou tocar piano, tocar guitarra. Mas sempre sonhei, por exemplo, eu sempre gostei de rock, né? Então Led Zeppelin pra mim foi, Pink Floyd e Led Zeppelin pra mim são básicos, né? E Ten Years After, essas coisas de rock mesmo, guitarra. Aí eu cheguei a sonhar, assim, ser guitarrista, Guitar Hero, algumas vezes, mas é óbvio que aí você começa a ouvir o Led Zeppelin, aí John Bonham, baterista, né? Aí você vê o ritmo Aí eu comecei a ficar meio pirado com a batida, sabe? Com a bateria, né? Que era uma coisa inacreditável a bateria, né? Do John Bonham. Aí esses caras começaram, eu comecei a ficar meio ritmicamente já afetado. Aí com 14, sei lá, 14 anos, assim, mais ou menos, eu e meu irmão, a gente andando ali em Copa, tipo, perto do fim do ano, aí tinha um bloco ensaiando, né? Caracol de Copacabana, ensaiava assim, a gente parou e ficou assistindo, né? Tava muito quente, a gente parou e ficou assistindo. Ali que foi, acho que ali que veio um negocinho e pegou assim, por né? aqui, assim. O micróbio. Entrou. E aí a gente resolveu, na turma, a gente fez uma vaquinha e comprou uns instrumentos de batucada. Que ano foi isso? Isso foi, deixa eu ver, 14 anos, 77, 78, por aí, 77, por aí. Uma efervescência cultural enorme. Mas você sabe que é um lance doido, assim? Lá em Copacabana era muito doido, sabe? Porque a gente, turma de rua, é muito louco, assim. E era o modus vivendi da época, assim, né? Era praia, eu ouvi rock, sabe? Escola, eu era bom aluno, mas aí eu morava perto da praia de Copacabana, tinha minha turma da rua, aí tinha a turma do Camões, ali da Figueiredo Magalhães, futebol, eu nunca joguei bem, mas gostava, né? Vôlei, aquele negócio, luta, né? A gente treinava taekwondo, todo mundo tinha que sair na porrada bem, tinha que... sabe, esse negócio maluco de Copacabana, que não tinha essa estupidez de arma, não tinha nada disso não. Aí os caras que eram doidões de bola, sabe, essas coisas, então tomavam bola, mandrix, não tinha a loucura da cocaína, não tinha nada disso. Quer dizer, então você ficava ali, você via, e é muito doido, por exemplo, música MPB, né? Assim, o primeiro show de MPB que eu vi, acho que eu tinha 18 anos. De quem? Ivan Lins. Ivan Lins. Canecão. Depois eu vi um show do Gil, aí vi um show do Fagner, sabe? Aí eu passava batido, mas meu pai, ele ouvia muito Martim da Vila, Clara Nunes, né? Tchaikovsky, sabe? Tinha essas coisas assim, né? Charles Navour, Sérgio Endrigo, sabe? Essas coisas meio italiano. Tinha umas coisas assim, né? É interessante. E dessa turma que, de certa forma, acabou te influenciando, você tocou com quantas dessas figuras? Você citou Ivan Lins, Fagner? Com todo mundo. Com todo mundo, né? Com Fagner não. Mas eu conheço. Porque o Fagner não usa tanta percussão. Não usa tanta percussão. Mas Ivan Lins, muito, gravei discos, muitos discos. Todo mundo, Caetano Gil, Zizi, que foi minha grande figura, assim, que me ajudou muito, né? Primeiro, assim, a Zizi montou um trio, ela foi a primeira artista assim, a me apresentar de uma forma muito generosa, me apresentar mesmo para o mercado, né?
E é uma cantora maravilhosa, assim, aprendi muito a acompanhar uma cantora a partir da experiência com a Zizi. Foi uma aula, assim, né? E o amor no seu coração. Agora, foi com Lenine que você teve um primeiro disco colocando o seu nome na capa, tipo assim, não é só Lenine, é Lenine e Marcos Suzano. Isso. Né? Teve o Aquarela Carioca, né? Meu quinteto Sim, lá, mas aí a Aquarela Carioca, que o grupo, que criava um certo rebuliço, né? Mas um artista solo, de repente, chamar um percussionista para ser titular, do seu disco, do seu trabalho. Foi o que a gente pode chamar de, o melhor termo é milestone, né? É verdade. Um marco, né? Uma coisa assim, né? Sem dúvida. Agora você tem isso, Lenine fez isso com você, né? Vitor Ramil também colocou na capa. Vitor Ramil e Marcos Suzano. É um disco inacreditável. Maravilhoso, maravilhoso. Com participação de Kátia B. Sensacional. É sempre a mesma estação. O que você acha que tem de diferente, né, de diferencial para que os artistas te valorizem a esse ponto? Olha, de chamarem você para serem dupla com você? Eu acho que primeiro, assim, tem uma coisa que para mim, que é uma influência talvez de alguns músicos como Naná Vasconcelos e uns outros percussionistas tipo Mino Cinello, que são os caras que eu realmente gosto do Miles, que eu sempre, Paulo Moura também, sabe, que foram meus ídolos, são meus ídolos, né? Que é uma coisa assim de, tudo bem, eu sou brasileiro, eu tenho, diria assim, todo o feedback da cultural brasileiro, mas eu não me satisfaço com isso. E por exemplo, talvez o resultado muito bom do Olho de Peixe seja exatamente por eu estar convivendo com um cara que fazia um violão percussivo muito assim, brasileiro, e as minhas influências para fazer o som daquele disco são completamente loucas, são Michael Jackson, você está entendendo? Sim, são Sly Dunbar, Black Uhuru, que é o tal, aí vem o ritmo, assim, que é um cara que eu ouço muito som de fora também, porque eu parto do princípio, eu toco com os brasileiros. Então eu tenho assim, mas assim, o meu som, assim, por exemplo, coco, tocar um coco. Eu não me sinto assim à vontade, isso aqui é o coco, você está entendendo? Por mais que eu tenha tocado com o Lenine, com uma opção de gente, os pernambucanos, isso aí é o coco da pesada, como é que se faz? Tudo bem, mas assim, eu sei que não é completamente, mas ao mesmo tempo também é uma coisa assim, é uma evolução da parada, você está entendendo? É uma evolução por quê? Porque eu ouvi o Sly Dunbar, ele faz uma levada parecida, aí eu estudei aquilo ali, coloquei, você tá entendendo? Aí vai no meio... Então você é o responsável por essa característica que a música de Lenine tem, que eu falei, puxa vida, Lenine é regional, mas ele consegue ser universal ao mesmo tempo. Exatamente. Então eu acho que a sua percussão pode ser a grande responsável por isso. Quer ver uma coisa interessante do Olho de Peixe? A gente gravou Olho de Peixe com o Denilson, um engenheiro de som maravilhoso, meu amigo, ajudou muito a tirar meu som de pandeiro. Só que aí eu tinha gravado em Nashville com a Joan Baez, né? Você gravou com o Joan Baez? Gravei com a Joan Baez. Encontrei com ela esse ano em Montreux, foi lindo, encontrei, morrendo de saudade, mostrei a foto, ela riu demais. Quanto tempo você ficou com ela? Eu gravei com ela 20 dias em Nashville. Tá, então você gravou um disco. Um disco incrível. Mas como é que eu não sabia disso? Chamado Play Me Backwards, é um disco incrível. Incrível. Em que ano foi isso? Isso foi em 92. Nem tão antigamente assim, mas recente, é um disco incrível. Relativamente recente. Mas nessa gravação eu conheci um engenheiro de som, que é o James A. Ball, que foi o cara que mixou o Olho de Peixe em Nova York. Caramba. Porque eu falei pra ele, quando a gente acabou de gravar, eu falei, Denilson, eu tive uma experiência no estúdio inacreditável. Por que não chama o Jim por que a gente não mixa esse disco lá? Aí, mas a gente vai pra Nova York, cara, eu ia pra Memphis gravar outra coisa com os produtores lá da Joan Baez, né? E eu falei, eu tô indo pra Memphis, cara, a gente pode fazer uma vaquinha, Aí eu mandei um fax pro Jim Ball, ele me respondeu assim, fax, né? Aí com um orçamento de um estúdio super legal, um estúdio muito bom,
que era muito mais vantajoso para nós do que fazer no Brasil, que a gente tem todos os afazeres diários, familiares, de trânsito, e a gente enfurnado 3 dias em Nova York, acabou ficando muito mais barato. E a gente viu um som sair de um cara que nunca ouviu música brasileira. Para ser sincero, eu fui o primeiro cara que apresentei para ele. Eu apresentei um disco do Dorival Caymmi ao vivo e um disco do Itamar, que é meio piratão assim, que é um amigo do show lá do Rio, que eu mostrei para ele. Ele ficou encantado com os dois, mas ele delirou com o Dorival Caymmi. É óbvio, né? Que é meu ídolo, né? Total. Margot Ferreira, minha ídola Margot. Olha só, o meu momento radiola que eu citaria para você sem sombra de dúvidas é um LP de 1988 do seu Luiz Gonzaga. Esse LP chama Aí Tem, e esse LP marcou muito a minha história, a minha vida, porque eu tô tocando nesse LP. E foi exatamente nesse momento que o seu Luiz Gonzaga me apelidou, me chamou carinhosamente naquele momento de garoto atrevido, porque ele achava que com 15 anos de idade era um atrevimento estar tocando daquele jeito. Isso marcou muito minha história. Esse é o meu momento radiola, e a puxada é dessa daqui, ó. Casa onde ela mora, e digo qual é a razão, porque solta o coração, porque é que o homem chora. Isso aí, Margot! Mas aí, conclusão, quando ele levantou o disco, ele falou assim: Denilson, o som tá incrível, elogiou muito, a gente ficou ali, pô. E aí quando veio o disco, assim, apareceu Acredite ou Não, sabe, quando a gente levantou o Último Pôr do Sol, as 3 primeiras do pôr, a gente ficou assim: caraca, que som sensacional, analógico, né, na época era tudo de fita, né? Então, quer dizer, quando veio essa jogada assim, de ter pega um cara de fora que nunca, sabe? Então, essa combinação aqui é interessante. Não fecha, não acaba nunca, sabe? Né? Isso aqui é legal. Mas é muita sensibilidade também da sua parte, cara. Mas, sei lá, talvez... Intuição. Intuição, talvez, assim, né? Intuição. Quer ver uma coisa interessante? O Olho de Peixe, a gente fez um show uma vez lá em Colônia, um show sensacional, aqui no Stuttgart, na Alemanha. Aí quando acabou, à noite aqui tem um clube que rola jungle. Aí eu falei, pô, beleza, vou ver, né? Aí eu fui ouvir, eu levava um pandeirão, moringa, pandeira, eram 7 cipos, mas era legal, sabe? Aquele 7 do Olho de Peixe. Aí, quando eu entrei, era de meia-noite, eu fiquei de meia-noite às 4 da manhã em pé, assim, ó, ouvindo o som. Eu chapei de uma maneira tal, mas eu fiquei tão chocado com o que eu ouvi, que eu falei, eu tô na idade da pedra do som. Eu me senti um paleozoico, Cro-Magnon. Aí eu falei, parei, nunca mais vou usar esses instrumentos ao vivo. Por sorte, eu fui ao Japão, logo depois comecei a ir, e eu mudei meu set radicalmente, trocou tudo. Aí comecei a usar sampler, aí comecei a usar pé, mudou tudo, as batidas todas que eu ouvi. Eu falei, cara, isso aqui é muito mais a minha cara do que o que eu estou fazendo. Você está entendendo? Eu não tenho como ficar longe disso aqui, eu tenho que entrar nisso aqui. Você está entendendo? Entendi, foi um claro. impacto, uma marretada na cara. Aí vai embora, é legal. Isso aqui, os japoneses são apaixonados por ele, né? Eu estava falando aqui, quantas vezes você já foi ao Japão? 42 ou 43. Ele já tem um olhinho assim, né? Eu sou suspeito para falar, Foram muitos trabalhos no Japão. Basicamente com o Miyazawa Kazufume, né, que é esse cantor, e eu tenho um trio muito louco, eu no Masao Takashi, que é um batera, e o Tida, Naoki Tida, que é o engenheiro de som, é só dub. Aí assim, bateria, pandeiro e dub. Dub, que é aqueles efeitos, delays, né? Certo. E a gente faz um som altamente experimental, sabe? Temos 4 discos, assim, Mas é uma marca só sua. lançados no Japão. Não é? Eu experimentaria. Exatamente. Muitas vezes, assim, as minhas últimas vezes eu fui
assim, praticamente terapia, né? Desses instrumentos todos aqui, você se identifica... Com o pandeiro, tá ali. O pandeiro é o seu... É o meu instrumento principal. É o seu xodó. É, porque aí, você pensa bem, teve uma hora que, assim, aí a coisa do Naná, sabe? Assim, que o Naná, ele tinha aquilo tudo, mas ele tinha o berimbau, que era o tradutor, né? Isso, o berimbau sempre foi o primeiro impacto que eu tive ao ouvir o Naná, foi com o berimbau. E assim, o Zakir Hussein, na coisa da tabla, né? Aí eu fiquei pensando, e o pandeiro, tinha uma onda de pandeiro interessante, assim, porque comecei tocando choro e samba, né? Toquei com Paulo Moura, Joel, né? Aí a família Cases inteira do choro do Rio de Janeiro, é uma coisa incrível. Né? Depois os sambistas, eu toquei com Zé Quete, com Guilherme de Brito, sabe? Com o Wilson Moreira, Ney Lopes, esses 14, sabe? Você veio pra cá com o Henrique Casas na época do Projeto Pixinguinha? Não vim. Veio o irmão dele, o Beto. Isso. Aí, quer dizer, eu tive a sorte de conviver com um samba que não existe mais, né? Hoje em dia, esse samba não existe mais, né? Existe talvez só no Paulinho da Viola e do Martinho da Vila, sejam os últimos remanescentes desse estilo mais... Aquela galera da Portela tenta, né? Tenta. A velha guarda tenta preservar. Eles já estão indo aos pouquinhos, difícil, aquela Monarco, né? Companhia Limitada. Eu sempre toquei tudo samba, mas o pandeiro foi o meu instrumento principal. E aí, com o Paulo Moura, né, com o meu projeto com o Paulo Moura, Oscilador C, eu tive contato com a música afro-brasileira, né, música dos rituais, do candomblé, né, através do Carlos Negreiros, que é o mestre, e do Caboclinho, que é outro mestre, outro órgão famoso no Rio. E aí eu comecei eu mergulhei de cabeça na lógica dos toques, sabe? Entender. E o pandeiro foi o principal tradutor. E aí, o que aconteceu? A maneira tradicional, que a gente chama assim, o pandeiro estilo brasileiro, o Pinduca, o Luiz Anunciação usou essa definição, né? Porque o pandeiro brasileiro é o único que a gente toca olhando para ele, sabe? No mundo inteiro, tem pandeiro no mundo inteiro, mas o pandeiro no mundo inteiro, a pele sempre virada para cá. É tocado aqui, tocado assim, tocado com soco. E só o pandeiro brasileiro é o único que você olha aqui para a pele, fica olhando para ele. Interessante. E você não usa as duas mãos, no Brasil você usa uma e a outra, né? E aí tradicionalmente você começa sempre com essa parte aqui, eu alterei a situação, eu comecei com a ponta do dedo. Quando eu comecei com a ponta do dedo, a primeira coisa que aconteceu, o dedão, que faz os tempos os graves mais bonitos, pararam de tocar no tempo forte. Começaram a tocar sempre fora do tempo forte, que aí fica dentro do rum do candomblé, que é o tambor grave do candomblé. Fica totalmente coerente com a linguagem, né, do rum. E ao mesmo tempo você tem isso aqui, você tem o tapa com a palma no 2 e no 4, que é o backbeat da música pop, entendeu? E aí você, acredite ou não, por exemplo, aquela batida, totalmente público ele, hip hop, rap, né? Entendeu? Bateria eletrônica. Aí em cima daquele, eu botava aquele disco e ficava tocando em cima, até entender a articulação. Leão do Norte, Sly Dunbar. Entendeu? E Lenine também joga percussão naquele violão dele. O violão dele é só ritmo. É impressionante, é lindo aquele violão de Lenine. É bom demais de tocar. Sou Luiz Gonzaga, eu sou do mangue também. Sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou do Leão do Norte. Sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, eu sou do Leão. Agora você vê, já com o Vitor Ramil, o Vitor é diferente, muitos acordes com corda solta, né? E aí o que acontece? Com o Vitor, quando ele apresentou as músicas eram uma janela gigantesca aberta assim, né? Então, para mim, o desafio foi muito maior, fazer o Satolep Sambatal. Por quê? Porque aí a gente começou, vamos trabalhar umas texturas. Aí começou a pintar sons eletrônicos, ruído, gerar a mesma frequência, ficar incomodando, usar um monte de som eletrônico, processamento. O disco é todo processado. É legal. E seu olhinho brilha quando fala desse disco. Essa vida proa, sem sentido à toa, as ondas de carinho
minhas conexões neuronais são diferentes das suas. Eu posso decorar qualquer tipo de conteúdo em pouquíssimo tempo. Por exemplo, matemática para mim é uma coisa extremamente simples. Eu sou virgem. Eu não estou interessada nisso. Mas eu estou. Em deixar de ser, é claro. Eu vou escolher qualquer partitura sem olhar. Se eu puder cantá-la, você me dá aulas. O Dueto das Flores. Lacmé, eu sei de cor. Ópera inteira? Eu sei que sou esquisita. Pelo menos é o que todo mundo diz. Perdão? O que você digitou aí, a moça é esquisita. O Estorvo está aqui na sala, me olhando com aquela cara de doido. Quarta-feira, às 3 em ponto. Eu vou chegar às 2h30. Não é preciso, eu tenho um aluno antes de você. Vou chegar às 2. Na verdade, eu gosto de pensar que você é minha mãe. Eu não sou sua mãe. Eu sei, mas eu gosto de pensar que você é mamãe cantora. Mamãe que não constrangeria as crianças cantando parabéns pra você. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Jeitão carioca aí de Suzano e tal, já falou que é de Copacabana, não sei o quê. Se você tivesse não nascido numa cidade percussiva como Rio de Janeiro, você acha que ainda assim seria percussionista? É difícil, boa pergunta aí. Caramba. Bom, isso assim é uma coisa que é uma boa pergunta. Eu fiquei pensando nisso, porque eu há um tempo atrás eu conheci conheci através de indicações e vi assim algumas performances do Manu Delago. É um cara inacreditável, um percussionista também, ritmista, assim, incrível. E ele é austríaco. Aí eu pensei, pô, realmente o negócio mudou completamente. Ele deve ter ido tomar um banho na praia de Copacabana, aí o micróbio entrou. O cara tocando com a Bjork, o cara fez 1 minuto e meio naquele Jules Holland de performance, que eu falei, cara, isso aqui é a coisa mais espetacular dos últimos anos. Né? Aí eu falei, quem é esse cara, Manu Delago? Fui ver, pô, eu virei fã. De alguém, não é possível. Pois é. Ou então é o micróbio de Então Copacabana. eu acho que talvez, provavelmente, eu acho que eu não ia ter... Aqueles bichinhos de pé, eu não ia conseguir evitar. Me diz uma coisa... Mas eu sou formado em economia. Tu é formado em economia? Sou formado em economia pelo FRJ, Olha só, sou formado quanto em economia. tempo você trabalhou com economia? Nunca. Nunca, né? Mas eu sou formado em economia. Porque os pais pressionaram? Não, eu sempre fui bom aluno, assim, de colégio, sabe? Gostava... E bom em matemática? Mais ou menos, mas eu gostava da economia mais pela relação, pela coisa social, pela forma de pensar. A UFRJ sempre teve uma linha interessante, assim, que ao mesmo tempo que eu entrei na faculdade em 80. Quer dizer, não estava ainda tão aberta, assim, as coisas não estavam tão abertas. Mas a gente tinha muita liberdade de pensar e você tinha professores bem liberais e professores bem... mas da forma macroeconômica já a gente sabe de outros tipos de visão. E a gente, muito bom porque, por exemplo, meus amigos, eu tenho um grupo de amigos, a gente se encontra até hoje. Que massa. Semana passada eu tomamos um show. É um barato, né? Isso aqui que é o tamborzão. Né? Isso aqui é um loop, entendeu? Na verdade... Quais os nomes da percussão hoje, assim,
tocam seu coração. Nós temos um grande nome aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, que é Mingo Araújo. Mingo Araújo, meu vizinho em Copacabana. Você sabe que Não Mingo foi meu acredito. vizinho, assim, meu prédio aqui tinha, eu era de 14, 18, ele morava no 20. Eu encontro comigo e falo, como é que vai, doutor Lélio, dona Rosinha, meus pais, né? Que barato. Figuraça, né? Ele saiu daqui na época do Flor de Cactus. Já tem um Mingo é um tempo. cara maravilhoso, maravilhoso, Muito gente fina. Pô, maravilhoso, Muito gente fina, Os maravilhoso. nomes da percussão, assim, tem um monte de gente maravilhosa, né? É lógico que eu vou acabar esquecendo um monte. A gente mais... Naná é sua referência, né? Naná é minha referência, Ayrton também é uma referência muito grande, mas Naná é minha referência. Né? E das mulheres? Eu entrevistei Lanlan há umas 2 semanas, ela citou você, citou Mingo, Simone Soul, né? Simone Soul, super legal. Né? As mulheres têm uma coisa, vamos dizer, tem cada mulher tocando pandeiro legal, sabe? Não é? Eu não sei se o pandeiro e o carrom, eles por serem um pouco menos brutos, assim, da coisa de... porque tem muita percussão, muitas vezes, rola uma certa confusão, assim, física, porque a pessoa acha que o percussionista tem que ter um feixe de músculos, né? Estereotipa demais, né? O cara parrudão, cabeludo, pá. E aí se você pensa em ter... Por exemplo, o Zé Lourenço, as primeiras shows que o Zé Lourenço, tecladista do Rio, me apresentava. O economista de Copa, quando eu tocava. Era eu, Nico Assunção, André Tandeta, ele, o economista de Copa, né? Isso é maravilhoso, né? Quer dizer, porque afinal parecia uma coisa meio paradoxal, né? O cara ser economista de Copacabana e ser um percussionista. Porque agora, assim, no mundo, eu fico ligadão mesmo assim nas baterias, nas batidas, sabe? Então, eu tenho um ídolo atualmente, assim, que é o ídolo total, que é o Timbaland, que é um americano produtor, que é uma fonte de inspiração gigantesca, assim, porque esses ritmos que eles fazem hoje em dia no hip hop, no trap, são delirantes, assim, são delirantes. É um negócio que eu falo, cara, que som é esse? Marcos Suzano, que dizer, que prazer. Obrigado. Você aqui no Cores Novas, a gente se conheceu. Esse papo furadíssimo de que rede social afasta as pessoas, não aproxima. É verdade. A gente se conheceu via Instagram, fiz um story dele. Em pleno Largo do Ateneu, no carnaval, no show de Roberta Sá. Chovendo, né? Chovendo pra caramba. Pelos stories a gente acabou, eu marquei ele, a gente acabou se conhecendo e marcando essa entrevista. Obrigado a você. Poxa, maravilhoso. Fico feliz de poder falar. Marcos Suzano, obrigado a vocês. Muito obrigada. Falou, beleza. Beijo. Maravilha. Até a semana que vem.